Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje a gente recebe a primeira candidata trans ao Senado, Duda Salabert, que é do PSOL. Candidata, bom dia, bem-vinda aqui ao Café com Política, Rádio Super. Bom dia, obrigada pelo convite. É um espaço importantíssimo para a gente fortalecer a democracia na construção de pontes e diálogos. É justamente isso que a gente quer mesmo, candidata. É inevitável falar desse assunto logo no começo. A primeira candidata trans ao Senado. Quais são os desafios? Encontra dificuldades, encontra preconceitos por ser uma primeira candidata trans, alguém que está abrindo portas para essa parcela da população? Então, essa candidatura ela vem com o intuito de alargar a democracia. Porque como a estrutura brasileira foi construída a partir da exclusão, nós sabemos que alguns grupos têm grande democracia para eles, já outros grupos têm pouca democracia. A democracia não é plena para todos os grupos. Basta ver que nós, pessoas travestis transexuais, 90% dos nossos pares estão na prostituição porque há uma estrutura odiosa que nos exclui do mercado de trabalho. A prostituição é quase que compulsória, são 90%. 91% das travestis não concluíram o segundo grau, porque são expulsas da sala de aula enquanto alunas e enquanto professoras. E por isso eu digo que infelizmente mesmo, eu sou a única travesti do país a dar aula na rede privada de ensino, que mostra uma estrutura odiosa que nos exclui, como eu disse, como alunas, porque 91% não concluiu o segundo grau, e enquanto professoras. Estima-se que 41% das travestis no Brasil estão com HIV. Somos o país que mais mata travestis do planeta. A expectativa de vida de uma travesti hoje no Brasil é de 35 anos. 80% dos assassinatos contra travestis no ano passado ocorreram com uma violência exagerada. Raramente uma travesti é morta com um tiro só. Raramente uma travesti é morta com uma facada só. É sempre corpos esquartejados, braço para um lado, seio para o outro, paus enfiados no ânus. É essa a realidade das pessoas travestis no Brasil. E aí quando eu busco enfrentar esses dados e coloco o meu corpo no protagonismo da política, eu não só alargo a democracia, mas faço a sociedade questionar sobre o próprio ódio que ela construiu e alimentou nesse histórico de suposta democracia. Basta ver que, se eu sou a primeira travesti a disputar o Senado na América Latina, onde estavam esses corpos? É essa a pergunta que a gente faz. Duda, e por que o Senado? Porque você já começa tentando chegar a uma cadeira que é um cargo muito disputado, né? E principalmente aqui por Minas Gerais, que tem nomes já muito conhecidos da política aqui no estado. Por que você resolveu tentar logo o Senado? A gente veio para subverter essa estrutura de exclusão. Se nossos corpos foram historicamente, nossos corpos das pessoas travestis transexuais foram historicamente alijadas, silenciadas e solapadas do debate público, quando nós almejamos disputar, a gente veio justamente para colocar onde nós deveríamos estar, no protagonismo da política, já que somos os corpos mais vulneráveis que há no Brasil. Mas, além disso, além de alargar a democracia também, há um caráter simbólico na candidatura, porque nós trabalhamos muito com o simbólico. Eu sou professora de literatura, sei a importância do simbólico. É no simbólico, é no campo do simbólico que está a fé, é no campo do simbólico que estão as utopias, é no campo do simbólico que estão os sonhos. E é o simbólico que nós vamos disputar. E a palavra Senado, na sua etimologia, significa senhores. É um espaço feito para senhores. Tanto é que o primeiro banheiro feminino construído no Senado foi só em 2016. Se é um espaço para senhores, nada mais provocativo que uma travesti disputar, entrar no espaço de senhores. E são senhores mais velhos. Até a última eleição, a idade mínima para pleitear esse cargo era 35 anos. 35 anos é a expectativa de vida de uma travesti no Brasil. Então nós viemos aqui para mostrar, fazer uma denúncia que nossos corpos vivem no Brasil 35 anos. E mais, são senhores mais velhos cujo papel histórico é de moralizar a sociedade. Aí eu pergunto, que moral é esse? Ou essa que os últimos senadores por Minas Gerais impuseram sobre a sociedade. Então, meu corpo, que é lido, reconhecido historicamente como um corpo imoral, o corpo travesti, o corpo das transexuais são historicamente vistos como imorais, nada mais simbólico que nós disputarmos e rivalizarmos também um conceito de moral. E mostrar que essa moral que o senhor Zé Perrella, que o senhor Aécio Neves impuseram sobre o Senado, nós rejeitamos. E vamos construir uma moral mais democrática, mais politizada e mais inclusiva.
inclusiva. A senhora não citou agora há pouco nas críticas um outro senador mineiro, que é inclusive candidato ao governo de Minas, que é o senador Antônio Anastasia. Algum motivo em específico? Não, foi só um esquecimento também, mas é o histórico do Senado, né? O Senado é uma casa muito distante do povo, independente da questão ideológica, se a pessoa for de direita, de esquerda, centro. Eu faço a pergunta aqui para o ouvinte, se ele lembra de algum projeto que surgiu no Senado para Minas Gerais. Não vai lembrar, é uma casa muito distante. E aí por isso que a gente vai propor rivalizar o Senado, porque a gente quer também subverter a lógica do Senado e dar ao Senado um contorno, um caráter, uma dicção, um tom mais popular. Ou seja, vamos ser uma ponte para os movimentos sociais. O nosso mandato vai ser um mandato popular, uma caixa de ressonância, uma caixa para amplificar os discursos historicamente silenciados. Então o Senado não vai ser um espaço para senhores, para coronéis. Eu estando lá vai ser um espaço para democratizar. Basta ver que eu já trago no meu corpo a importância de democratizar mais, alargar mais a democracia na sociedade brasileira. Duda, o seu discurso é muito voltado, logicamente, para a igualdade de gênero. Mas como você já disse aqui na entrevista, a gente sabe que você é professora, né? E essa questão da igualdade de gênero, ela tem sido tratada de uma forma muito polêmica nos ambientes educacionais. Qual vai ser o seu papel? Como você pretende trabalhar a igualdade de gênero no Senado, mas sobretudo nessa questão das unidades educacionais no país? Primeiro, eu sou professora há 18 anos. A minha pauta central não é a transexualidade nem a diversidade. A minha pauta central é a educação. Porque sou professora, faço parte da bancada do GIS, que é um coletivo de professores e professoras que querem ocupar a política e colocar a educação como pauta central. Se os coronéis têm a bancada da bala, se os coronéis têm a bancada do boi, nós professores temos a bancada do GIS. E preparem, porque esse ano vai ser o ano das professoras e dos professores. Vamos colocar, sim, a educação como pauta central. E eu, como professora disputando o Senado, eleita, vou colocar a educação como pauta central. E aí a educação envolve a questão da democracia também. E a segunda bandeira que carrego é a bandeira do meio ambiente. Eu sou ambientalista, há muito tempo luto dos movimentos de defesa dos direitos dos animais, como também do próprio meio ambiente. Mas, especificamente a sua pergunta sobre a questão de gênero, criou-se nos últimos anos, né, um grande alarde sobre essa palavra, gênero, e criou-se uma caricatura que busca demonizar essa palavra. Então as pessoas pouco conhecem e pouco sabem o que estão falando, ou o que está falando. Eu, como professor há 18 anos, que fiz letras, antropologia, estou formando agora em gestão pública, posso dizer com propriedade o que se trata de gênero. Discutir gênero em sala de aula não é transformar as pessoas em gays, não é transformar as pessoas em travestis, até porque isso é impossível. Discutir gênero em sala de aula não é acabar com a família. Pelo contrário, nós defendemos a família. Queremos até alargar o conceito de família, mantendo a família tradicional e mostrando que é possível, ou é possível também ter outros arranjos familiares. Mas discutir gênero é discutir, por exemplo, por que apenas 10% dos cargos políticos no Brasil são ocupados por mulheres? A resposta para isso é discutir gênero. Por que que as 10 pessoas mais ricas do planeta não animam a mulher? Por que entre as 100 pessoas mais ricas do planeta não animam a mulher? Discutir isso é discutir gênero. Discutir, por exemplo, por que em sala de aula os maiores números de bullying são praticados por homens, por crianças masculinas, homens, meninos. Discutir isso é discutir gênero em sala de aula. Quer dizer, discutir gênero não é demonizar nada, é mostrar as estruturas. Por exemplo, eu sou professora de literatura, eu dou aula de história da arte. De 1500 até 2000, você pegar qualquer livro didático, de 1500 até 2000, vão citar na literatura apenas 2 mulheres como escritoras, Cecília Meirelles e Clarice Lispector. Cadê as outras mulheres? Existem várias escritoras. Por que o livro didático não coloca as outras mulheres também? Então isso é discutir gênero. Mostrar que, por exemplo, no no atentado terrorista que aconteceu em Mariana, protagonizado pela Samarco, quem mais sofreu com esse atentado terrorista foram as mulheres negras de Mariana. Então não tem como discutir meio ambiente sem discutir gênero. Se você vai discutir uma política ambiental séria, você tem que entender que essa política ambiental séria tem que ser pautada também na realidade das mulheres. Basta ver que qualquer catástrofe ambiental que acontece no mundo, quem mais vai sofrer são as mulheres pobres. Isso é discutir gênero. Candidata, do ponto de vista legislativo, a senhora falou da educação, que é a sua principal bandeira, né? E do ponto de vista legislativo, que é efetivamente ali, talvez o principal papel do senador. O que a senhora propõe? Primeiro, o Senado propõe, o Senado tem o objetivo não só de criar as leis, também revogar leis
E a primeira proposta, nós temos que revogar a Emenda Constitucional 95. A Emenda Constitucional 95, para quem não sabe, congelou por 20 anos o investimento em educação e em saúde. Não tem como pensarmos em uma saúde de qualidade, em uma educação de qualidade, com uma emenda que congela por 20 anos os investimentos em educação e saúde. Então, a primeira coisa é revogar. Revogando essa emenda constitucional, ênfase, incentivo maior na educação pública, gratuita, de qualidade, valorizando os professores. Como eu disse, faço parte da bancada da educação, da bancada do GIS, da bancada dos educadores. É essa bancada que vai ocupar o Congresso Nacional. Então, dá ênfase maior à educação pública, gratuita e de qualidade, tirando a educação da mão do FMI e colocando a educação na mão dos professores e pedagogos, porque nos últimos governos o que teve foi justamente isso: incentivar mais, valorizar mais centros universitários e faculdades particulares que visam o lucro. Temos que saber que a educação não pode ser tratada como mercadoria. Educação não é mercadoria. Educação não pode ser sinônimo de lucro. A educação tem que ter pautada na qualidade. Então, por isso que vamos investir muito mais na educação pública, dando ênfase maior no ensino fundamental. Porque se nós viemos para subverter as lógicas, para subverter as estruturas, para subverter uma oligarquia que busca excluir, tem que lembrar que nos últimos governos houve uma ênfase de investimento muito maior também na educação superior. E deixou as traças à educação fundamental. Aí eu pergunto, quem chega no ensino superior? Quem chega no ensino superior já são as pessoas privilegiadas. E o nosso mandato não quer isso. Nós queremos o contrário. Nós queremos acabar com essa lógica de privilegiar os privilegiados e excluir os excluídos. Nós não queremos fazer isso. Privilegiar os privilegiados é enfatizar ou dar ênfase maior na educação superior. Aí nós queremos maior investimento na educação fundamental. Uma educação fundamental sólida, concreta, pública, gratuita, para que o estudante chegue no ensino médio já aspirando uma educação superior. Não quer dizer que nós vamos investir pouco na educação superior. Não, é equacionar para que o ensino fundamental também tenha peso para uma formação sólida para evitar a evasão escolar, que é um grande problema na história do Brasil. O sistema de cotas como está hoje é o ideal? Ou a senhora, se conseguisse chegar ao Senado, trabalharia para modificar de alguma forma? Na verdade, a palavra ideal é muito ampla. O ideal é que nós vivêssemos numa sociedade em que não fosse necessário cotas. Mas, infelizmente, a sociedade brasileira foi construída tendo como um dos pilares a exclusão. Então, há uma dívida histórica para a população negra, por exemplo. Então, essa dívida histórica, basta ver, por exemplo, você sabe quantas pessoas negras formam em medicina no Brasil? Quantas? Há um número oficial do INEP. O número oficial mostra que 2,33% das pessoas que formam em medicina são negras. Eu pergunto pro ouvinte, quantos médicos negros já o consultaram? Então há uma dívida histórica que nós temos que preenchê-la, temos que pagá-la. E também, como eu disse, por exemplo, no caso especificamente das transexuais, 91% das travestis não concluíram o 2º grau, porque a escola é um espaço de reprodução de ódio também, que nos expulsa enquanto alunas. Então, assim, nós temos que resolver essas mazelas. Então, temos que amplificar a questão das cotas para pagar essa dívida, mas o nosso objetivo é que não tenha mais cota, Então, temos que fazer algo agora para que daqui um prazo maior a gente acabe com a política de cotas e aí todos tenham possibilidades iguais. E a possibilidade igual significa quando a gente investe melhor na educação pública. Candidata, a gente tem feito uma pergunta praticamente incomum a todos os candidatos ao Senado que têm nos visitado aqui nessa série que a gente está fazendo, que é sobre a questão da reforma da Previdência. Eu queria saber o posicionamento da senhora. O seu partido, o PSOL, já se mostrou muito contrário àquilo que se apresenta como uma eventual reforma da Previdência. E o seu posicionamento? A gente tem que entender que as coisas não são nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. É necessário fazer uma reforma da Previdência, mas não essa reforma proposta pelo golpista Michel Temer. Essa reforma a gente repudia, que é uma reforma que busca manter uma lógica, um status quo, que privilegia os privilegiados e exclui os excluídos. Então nós vamos propor uma outra reforma, mas tem que pensar com muita calma, com economistas sérios e não economistas que vão buscar puramente amplificar os lucros dos grandes capitalistas. Mas o que a gente quer é primeiro fazer um debate sobre a dívida pública. Primeiro, mais urgente do que o debate sobre a Previdência é a dívida pública. Urge uma auditoria da dívida pública. Para o ouvinte que não sabe, 40% do orçamento federal
é gasto no pagamento da dívida pública. E quanto mais pagamos a dívida, mais ela aumenta. E é constitucional a auditoria, mas não fizeram auditoria até hoje. Por que nunca fizeram auditoria da dívida pública? Justamente para a gente continuar pagando juros absurdos para grandes grupos capitalistas. 40% do orçamento federal, 40% do que o país ganha é para pagar dívida. Quando se fizer uma auditoria, que nós só queremos que a Constituição seja colocada em prática. Quando fizer a auditoria, nós vamos separar juros abusivos, cobranças indevidas. Aí vai sobrar muito dinheiro, mas muito dinheiro para investir em educação, saúde, meio ambiente, cultura. E aí nós podemos, a partir disso, repensar a reforma da Previdência. Então, a senhora não é contra o pagamento da dívida pública, mas sim que seja feita uma revisão da forma como ela é paga hoje. Que se faça uma auditoria cidadã. Entendi. Muito bem, a gente ainda tem tempo aqui para uma última pergunta, temos 1 minuto e 15 para encerrar essa entrevista. Eu vou deixar o espaço aberto para que a senhora faça suas considerações finais, então. Obrigado pelo convite. Nós defendemos uma política nacional de redução de impostos sobre frutas, legumes, verduras e produtos orgânicos. Defendemos também uma política nacional de redução dos agrotóxicos. Chegando ao Senado também vamos propor perdão da dívida do FIES, porque hoje 40% dos estudantes estão em dívida com o FIES, e uma dívida cada vez mais absurda. Se o Estado já perdoou dívida de grandes banqueiros, grandes capitalistas, o dinheiro da dívida do FIES é dinheiro de cachaça. E basta ver que a educação é um direito constitucional. Nós queremos só que a Constituição seja colocada em prática. E defendemos também maior rigidez no licenciamento ambiental, para que crimes ambientais como o que ocorreu em Mariana não se repita. Então essa é a nossa proposta. Duda Salabert, professora Duda Salabert, 500 no Senado. Estamos em segundo lugar, estamos fazendo história e vamos ser a primeira travesti da América Latina a disputar esse espaço. Imagine nós chegando naquele congresso cheio de senhores, cheio de coronéis, a cara que eles vão nos olhar. E é isso que nós queremos provocar, esses coronéis que nunca fizeram absolutamente nada para o povo. Obrigada, professora Duda, pela sua participação aqui. Candidata ao Senado pelo PSOL, um bom dia e mais uma vez muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada.